Graça e paz, que a misericórdia de Deus esteja sobre sua vida e que o conforto e a consolação do Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida. Novamente quero trazer para você uma meditação, um estudo da Palavra de Deus. Espero que você possa aprender algo nesse assunto que eu quero abordar hoje, que é a dispensação da plenitude dos tempos, citada em Efésios capítulo 1, versículo 10. E quero compartilhar sobre esse tema da dispensação, um tema assim tão discutido entre os evangélicos, entre aquelas pessoas que se aprofundam um tanto com o estudo da palavra do Senhor. Então vamos avançar, né? A primeira coisa a fazer quando nós estudamos uma expressão bíblica profunda como a que nós nos propomos a discutir agora, e que é bem difícil, né? Nós precisamos o quê? Entender o contexto, pelo menos um pouco do contexto daquilo que o apóstolo está escrevendo ou que o texto está falando, né? O contexto eu digo de uma forma geral. Então Paulo está falando aqui sobre as bênçãos de Deus vindas sobre nós a partir de Jesus Cristo. A princípio, né? Entre várias coisas, diz que nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Então nós somos escolhidos nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Então, entre as várias coisas, nós podemos observar isso. Como também a Bíblia diz que o Senhor, né, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como a nossa discussão está em cima de Efésios capítulo 1, né, nós vamos destrinchar alguns desses textos no decorrer da nossa fala. Então, Paulo aqui, além de falar isso, né, que nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo, ele aborda também no verso 5 de Efésios capítulo 1, ele nos aborda que Deus nos predestinou nele, né? Falando-se da pessoa de Jesus Cristo. Olha o que o texto diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aí esse texto vai, até agora a gente já tem duas observâncias, né? O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou nele, em Jesus Cristo. Já o verso 7, né, diz que o Senhor nos deu a redenção e a remissão pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, né? Então olha que interessante, o Senhor deu a redenção, a remissão pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Olha o que o verso 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então diz que fomos alvos da sua graça. O texto diz que nós somos alvos da sua graça abundante sobre as nossas vidas, né? O verso 7, o verso C, diz que segundo as riquezas da sua graça, né? Já o 8, né? O versículo 8 de Efésios, ainda no capítulo 1, vai nos dizer que Jesus, né, ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, essa misericórdia, nessa graça, né? Conforme Efésios capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8, que isso tudo se deu pelo ministério da vontade do Senhor, que foi desvendada para a gente. Então, olha só o que o texto continua a falar: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que repousa em si mesmo. Esse é o verso 9. Então, você vê aí que isso aí há um mistério da vontade do Senhor, que foi assim desvendado em nós, segundo o mistério, né, da sua vontade, o beneplácito que propuseram em si mesmo. Mas aí a gente entra agora para o texto básico, que é o texto que fala sobre a questão da dispensação, que diz o seguinte, não é? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então veja bem aí que agora Paulo, né, ele está aqui trazendo assim, abordando aqui no verso 10, essa dispensação da plenitude dos tempos, através do quê? De todas as coisas no céu e na terra, através da graça do Senhor. Então, quando Paulo fala aqui de mistério, em Efésios verso 9, capítulo 1, verso 9, ele está falando assim de algo que não é assim tanto conhecido antes, mas eu digo antes assim, antes de Cristo, mas agora através de Jesus Cristo passa a gente ter um conhecimento mais nessa questão. Ou seja, a partir de agora não é mais um mistério, porque Paulo agora está assim desvendando, né, mostrando assim esse mistério em Deus. Bom, essa obra, né, essa obra realizada foi em Cristo Jesus, a nosso favor. Tudo isso foi uma obra realizada em Cristo Jesus nosso Senhor, né? Principalmente o quê? Principalmente sobre os gentios, que aconteceu isso tudo, que é o texto baseado, né? Ela faz muitas questões de falar que isso tudo foi, no texto aborda a questão dos gentios. Então Paulo aqui está desvendando, né? Desvenda, diga-se, Paulo desvenda aqui de forma claríssima essa obra realizada por Jesus Cristo. Então essa obra teve uma etapa realizada no tempo, ou seja, em um momento específico aqui nessa terra, segundo aquilo que Deus já havia determinado no céu. E aqui que entra a compreensão, né, que nós estudamos sobre a dispensação da plenitude nos tempos, que Paulo está trazendo para a igreja. Então a gente passa aqui a observar o sentido de cada palavra assim, separado, para nos dar uma melhor compreensão dessa questão da dispensação do tempo. Vamos ver três observações aqui. Primeiro, dispensação, né? Essa palavra ela vem do grego, né? Oikonomia, né? Que significa administração de um lar ou afazeres de um lar. Então esse é o significado da palavra dispensação, né, no grego. Então aqui nesse texto significa a administração que Deus faz na história, né, o cuidado, o zelo do Senhor na direção da história, como se fosse assim uma grande casa debaixo de sua administração, cuja administração seria algo perfeito. Então a história do mundo, a história da salvação está sendo administrada pelo Senhor. É isso que a igreja começa a compreender, né? Que a história da igreja, a história da salvação, ela esteve sempre administrada pelo Senhor. A segunda observação aqui, a plenitude, né? Primeiro dispensação, agora a plenitude. Já a plenitude, ela vem de um termo grego, né? De uma palavra grega que significa pleroma. E qual é o sentido, qual é o significado disso? Pleroma significa aquilo que é ou tem sido. É algo preenchido, para você entender melhor essa plenitude. É algo preenchido, algo cumprido,
algo realizado. Então, traz assim o sentido de algo que foi preenchido de uma forma correta, no momento certo, de forma plena, precisa e perfeita. Então isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com a obra de Deus, certo? Isso tudo tem a ver com a obra realizada por Deus no tempo certo, né? Que o versículo aqui está mencionando, no tempo certo. Ou seja, Deus agiu, para uma melhor clareza, Deus agiu através de Cristo no momento certo, dentro de um plano, conforme a gente viu na palavra dispensação, né? Significa administração, aquele que administra, ou seja, que Deus vem administrando, né? Deus vem controlando, planejando a história do mundo, a história da salvação, toda sendo administrada por Ele. E agora a gente já começa a entender nessa palavra plenitude, que Deus agiu através de Cristo no momento certo, dentro do seu plano. Agora, uma outra coisa interessante nesse mesmo texto, nós encontramos tempos, né? Dispensação, plenitude e tempo. Tempo vem da palavra grega kairos, né? E esse termo assim é mais conhecido dos irmãos da igreja, né? Significa medida exata. Então, medida exata, para a gente ter uma definição, uma ideia, seria tempo certo. Então, porque aqui está mais ligado que a plenitude, tempo certo. Isso tudo, irmãos, traz a ideia de algo acontecendo no tempo certo. Que coisa impressionante, quando a gente começa a observar isso, nós podemos observar que nada acontece fora da ordem de Deus. Nada na nossa vida acontece fora do projeto de Deus. Tudo no tempo certo, né? No tempo exato que deveria acontecer, né? Aí você diz, isso não era para ter acontecido, tal, mas tudo acontece no tempo certo, porque Deus vem controlando, administrando toda a história da igreja, a história do ser humano. Bem, aqui a gente compreende que todo o plano de Deus, ele converge, ou seja, ele une todas as coisas segundo a sua vontade. Então, no tempo certo, de forma plena, é Jesus Cristo que fez com que todo o plano do Senhor se concretizasse. Então, não existe atraso nessa questão de dispensação, não existe atraso, não existe falha. Tudo ocorre perfeitamente de acordo com o tempo de Deus. Bom, agora, irmãos, nós podemos entender o verso, a gente pode entender aqui o verso todo de forma mais profunda. Paulo, ele aqui está ensinando que a vinda de Cristo e toda a sua obra, certo? Foram perfeitamente orquestradas pelo Senhor, certo? Além de ser orquestrada do Senhor, ocorreu de forma bem administrada no tempo certo, ou seja, a dispensação da plenitude dos tempos. E que de todas as coisas, seja no céu, seja na terra, de forma orquestrada, nessa palavra é muito bonito, né? Quem é levita gosta muito dessa palavra, de forma orquestrada, estão submissas à grande obra realizada por Cristo. Interessante isso, realizada por Cristo em nosso favor. Ou seja, Deus não foi surpreendido em nada. Pelo contrário, né? Antes de estar fazendo tudo ocorrer segundo a sua vontade no tempo certo. É por isso que nós cremos que a vinda do Senhor, ela virá, né? Jesus vem buscar a igreja. Não importa se
alguém acha que está demorando, que não está demorando, que as coisas estão erradas, que a igreja não é a mesma igreja de antes, isso tudo. Essas pregações que a gente ouve, que nós nunca vivemos um período em que a igreja é tão ruim como anteriormente, é muita ilusão isso aí, né? É muito perigoso a gente falar isso. O correto, irmãos, é que Deus está dirigindo toda a história. Bom, esse pensamento aí da dispensação, né, é muito importante para mim, para você, para a igreja, porque traz a soberania de Deus para a conversa, mostrando que o mesmo, o pecado não surpreendeu o nosso Deus. Acho isso muito interessante. O pecado não surpreendeu nosso Deus. Deus permanece soberano. A gente pode observar isso, que a soberania de Deus, ela permanece a mesma, ele não muda, né? Ele continua reinando, fazendo sua vontade acontecer no tempo certo, sem nenhuma surpresa, sem nenhum imprevisto. Nada disso vai surpreender Deus. Então, apesar disso tudo, apesar disso ser algo além do entendimento da nossa lógica humana, né? Mas em Cristo, né? Deus, ele trabalhou na história para que a história da salvação, a realidade da salvação fosse real também em nossa vida. Então Deus continua soberano, Deus continua cuidando dos seus escolhidos, e muitas pessoas vão de ser salvos através da graça e da misericórdia do Senhor que tem do seu povo. Que Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido algo sobre a dispensação dos tempos, conforme o capítulo 1, verso 10 de Efésios, e alguns versos anteriores que a gente leu, possa estar bem claro para você. Deus abençoe.